o evangelho desta noite. Seja muito bem-vinda e pode se apresentar, tá bom? Obrigada. Olá, obrigada, Shirley, pela apresentação. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Aline, sou voluntária da Casa Espírita 12 Apóstolos e que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver essa noite. Desde já gostaria de agradecer pelo convite, com muita felicidade que eu venho a essa casa hoje e vejo rostinhos que me ensinaram tanto. E hoje eu gostaria de refletir junto a vocês um pouco sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele fala especificamente sobre o item Instruções dos Espíritos, né, Advento do Espírito da Verdade. E durante a passagem de Jesus aqui na Terra, ele nos contemplou com os seus exemplos de amor, de caridade. Ele trouxe para nós muitos ensinamentos que até hoje reverberam em nossos corações. E Jesus, quando esteve aqui, ele sabia do seu papel, ele sabia da sua tarefa aqui na Terra, e que um dia ele teria que partir, né? Mas antes disso, ele deixou para nós uma promessa. A promessa de enviar um Consolador com a tarefa de nos lembrar o que ele havia dito e ampliar a nossa compreensão sobre as suas palavras. Porque Jesus, na sua época, falava muito através de parábolas, porque ele sabia da nossa limitação de compreensão naquela época. Mas também sabia que um dia nós teríamos maturidade para compreender a grandiosidade das suas palavras. Então foi nos apresentado o Espiritismo como o nosso Consolador prometido, que assim como as palavras de Jesus antigamente, ele vem a nos trazer a verdade e dissipar as trevas. Nós sabemos que somos espíritos imortais e durante as nossas várias existências, nós caímos, levantamos, muitas vezes porque somos imperfeitos, então insistimos em caminhar por portas largas, insistimos em nos deixar seduzir por coisas do mundo, insistimos em caminhar pelas portas do orgulho, da vaidade. E no primeiro momento, isso pode até parecer uma boa escolha, mas que esse caminho ele só nos leva ao desespero e às aflições. Então, no capítulo, o Espírito de Verdade, ele nos fala o seguinte: estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados, que vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas, não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. E ele segue da seguinte forma: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no Espiritismo. Os erros que nele se enraizam são de origem humana, e eis que além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então, o Espírito de Verdade traz esse grande mandamento para nós: amai-vos e instruí-vos. Amai-vos em primeiro lugar, porque o amor, ele nos conecta.
O amor, ele nos consola. E sem o amor, propriamente, não há luz. E muitas vezes, o amor, a instrução sem o amor, é a pura expressão da nossa vaidade. E assim como os sábios no tempo de Jesus, hoje vemos muitas mentes brilhantes, muitas pessoas inteligentes, que ainda hoje se mantêm afastados do Cristo. O amor, ele é fundamental para a nossa vida. E não foi à toa que o evangelista João estabeleceu que Deus é amor. Porque quando falamos de amor, estamos falando da essência da vida, que é o próprio Criador. E como nós precisamos de amor, né? Aqui, encarnados, precisamos muito de amor. Precisamos de amor porque com ele nós permitimos trocar carinho, permitimos abraçar, ser abraçados, ouvimos e damos bons conselhos, nos permitimos que nos chamem a atenção, assim como nós também chamamos a atenção daquele que nós amamos. E o amor, ele nos ensina, nos traz consolo nos momentos que mais precisamos. E não precisa de gestos muito grandiosos para você demonstrar o seu amor. Você pode ver isso nas pequenas coisas, nas coisas simples. E eu acredito que um dos maiores gestos de amor que a gente pode ver é quando olhamos para algumas mães, né? Ainda não sou mãe, mas eu sou filha, e eu me recordo de coisas que os meus pais fizeram por mim, que foram grandes demonstrações desse amor. Eu me recordo que quando eu era mais jovem, eu estava no período estava na faculdade, então eu estava fazendo meu TCC, e para quem já passou por essa fase, sabe que é uma fase muito difícil, né? A gente fica muito estressado, são muitas coisas, e quando a gente trabalha e estuda, tudo fica mais difícil. Então, eu estava na época de entregar o meu TCC, um dia antes, na verdade, de entregar o meu TCC, eu cheguei em casa e ele não estava terminado. Eu precisava escrever ainda algumas páginas. E eu estava muito nervosa, minha mãe me viu aflita daquela forma. Então, eu cheguei tarde já da faculdade, comi uma coisa rapidinho, sentei na frente do computador e falei, bom, vou começar a escrever. E aí a minha mãe, ela puxou uma cadeira, sentou do meu lado, e aí ela falou a seguinte frase: filha, eu não posso fazer o trabalho por você, mas eu posso ficar aqui do seu lado. E a minha mãe não tinha obrigação alguma de ficar ali, de perder algumas horas do sono dela para que eu fizesse o meu trabalho, né? Afinal, no outro dia ela ia acordar cedo, assim como eu iria, porque ela também tinha que trabalhar. Mas ela ficou ali. E eu me recordo disso, assim como eu me recordo de tantos outros gestos que ela fazia, que o meu pai fazia, e que só depois de um tempo eu vinha compreender a grandiosidade desse gesto. E assim é como o amor de Deus por nós. Em alguns momentos nós nos vemos tomados pela aflição, e Deus tem um propósito para aquilo, e muitas vezes a gente não consegue enxergar naquele momento. E aí a gente briga, a gente olha, né, tem aquelas discussões mais acaloradas com Deus e fala, poxa vida, Deus,
por que isso, né? Mas ele tem um propósito, ele é o nosso pai, ele quer nos ensinar. E ele não pode fazer também a tarefa por nós, mas ele pode nos dar instrumentos para que a gente possa concluir a nossa tarefa. Temos exemplos de muitos missionários que Deus enviou até a Terra para que justamente eles pudessem nos passar a sua palavra, os seus ensinamentos, para que eles pudessem nos lembrar o quanto Deus ele é bondoso, né? Hoje eu vejo que Deus, como sendo o nosso Pai e que não pode fazer a tarefa por nós, ele tem que nos educar e nos preparar para a tarefa. Não fazer as nossas vontades. Ele não estaria sendo um bom pai se ele apenas fizesse as nossas vontades. Ele estaria nos mimando, não estaria nos preparando para as tarefas que estão por vir, pelas aflições que estão por vir. Aflições essas que, às vezes, a gente até escolheu antes de aqui estar no planeta Terra, a gente escolheu passar por essas aflições porque elas são instrumentos da nossa evolução também, né? Algumas dessas tarefas. Então, a gente consegue ver a grandiosidade de Deus. E ele traz para a gente: amai-vos e instruí-vos como dois grandes instrumentos para que a gente possa fazer a nossa tarefa. E falando um pouquinho sobre a parte de instruir-vos, né? O conhecimento, ele faz com que a gente amplie o alcance do nosso amor e também amplie as possibilidades que a gente tem de atuação desse amor. Por isso, quando o Espírito de Verdade, ele fala de instrução, ele não está se referindo propriamente sobre aquele conhecimento que nós temos na escola e na universidade. Certamente que esse é um conhecimento fundamental para nós também. É muito importante que a gente possa ter esse tipo de conhecimento para ter uma formação profissional, sobretudo se essa formação ela contribui para o nosso crescimento e também contribui para a sociedade, para as pessoas que estão à nossa volta. Porém, quando ele traz isso, ele está indo além, porque quando nós adquirimos conhecimento, nós adquirimos também alimento para a nossa alma. Um conhecimento que nos permite nos conhecermos, porque já disse Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo. E é um conhecimento que nos tira da ignorância e nos conduz para o caminho da luz. Um conhecimento que nos permite sair desse estado de sofrimento que muitas vezes nós nos colocamos, e um conhecimento que se torna o combustível da nossa fé, juntamente com o amor, né? Então, é um conhecimento que vai além, que nos dá a possibilidade de sermos os protagonistas da nossa vida e que possamos tomar as melhores decisões, né? E o Emmanuel, ele já disse uma vez que a inteligência sozinha é como uma placa no meio do deserto, que indica a direção, mas o peregrino sedento e desorientado, ele lê a placa, ele se orienta, mas ele morre de sede no meio do caminho. Já o sentimento, a bondade e o amor sozinhos são como um poço de água no deserto, e o peregrino sedento, ele mata a sua sede, mas ele se perde, porque ele está desorientado. Por isso que é importante que a gente una a placa com o poço de água. É preciso ter o esclarecimento e o consolo. Porque quando nós nos vemos, né, diante das nossas aflições,
é preciso que, primeiro, a gente tenha o consolo, que a gente ouça uma palavra que vai nos orientar, que vai nos acalmar, mas também é importante que depois a gente busque a instrução, para que a gente não venha a causar essas aflições. E que se mesmo assim essas aflições elas aparecerem no meio do caminho, porque isso é normal, nós já vamos ter conhecimento para lidar com aquela aflição, com aquele sofrimento, né? Então, ao contrário do que muitas vezes nós pensamos, Deus, ele é bom e ele não quer aniquilar, né, a raça humana. Essas aflições e provações que acontecem na nossa vida, elas não acontecem pelos caprichos de Deus, mas porque muitas dessas provações, como eu disse anteriormente, elas são instrumentos do nosso crescimento e do nosso aprendizado. E durante a nossa jornada, ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe o que ele precisa nos enviar para que a gente possa preparar o arado dos nossos corações para que as boas sementes elas possam germinar. Então, quando o Espírito de verdade ele traz amai-vos e instruí-vos, não foi por acaso, porque o amor ele abrange a indulgência, o perdão, o entendimento de si, a compreensão do outro, a participação, a cooperação, a doação. E o conhecimento nos torna pessoas mais sábias e que também possamos vivenciar esses ensinamentos, né? Porque o Espiritismo, para que ele possa atuar de fato na nossa vida, ele tem que ser bem compreendido, né? Apenas ler não faz muito efeito. Eu preciso compreender, eu preciso praticar, para que ele possa fazer sentido, para que ele possa gerar frutos, né? E o amor, ele nos tira essa vaidade, ele elimina o nosso egoísmo, que algumas vezes o conhecimento, ele nos leva, né? Então o amor, ele nos conduz pelas ruas da simplicidade. E eu agradeço muito a atenção de vocês essa noite. Era isso que eu tinha para passar. Espero que o conhecimento e o amor ele possa germinar no coração de todos vocês. E muito obrigada.